Deus seja louvado. Amém. Aos Hebreus, capítulo 12. Essa Bíblia está na página 250. Se todos os irmãos encontraram. Todos acharam? Façamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Amém. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vós esquecestes da exortação, que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e nos reverenciamos, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a benção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão de que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e à igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeitais ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram,
o que na terra os advertia, muito menos nós, se nós desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, que tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor nas alturas. Irmãos, o Senhor mandou essa palavra. O que o Senhor vai exortar ainda não sabemos. Glória a Deus. Mas, pelo título, pela leitura, glória a Deus, o Senhor já nos mostra, irmãos, o nosso compromisso com a graça. E ainda somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Glória a Deus. Como sabemos, os anjos do céu torcem por nós. Os nossos amigos, os que estão lá, eles nos assistem, como já sabemos pelas santas revelações. A terra numa frequência, o céu na outra. Mas o Senhor cria um dispositivo que eles olham para a terra e acompanham um amigo, alguma coisa assim. Glória a Deus. Eles torcem. Porém, eles não podem interferir, irmãos. Eles não podem aparecer aqui para nós, senão gera compensação. Glória a Deus. Então eles torcem. Em espírito sabemos que eles estão torcendo por nós, mas acordamos, o Senhor desliga a nossa memória espiritual e ficamos ligados somente ao corpo de carne, à memória da carne. Por isso que somos tão facilmente enganados pelo adversário quando não nos guiamos por Deus. Porque o adversário está na memória do espírito e nós da carne. Então, nós somos como crianças, irmãos. Porém, aquele que busca o Senhor, glória a Deus, aquele que se guia pelo Senhor, em tudo que ele for fazer, ele coloca o Senhor na frente. O Senhor o guia e ele não tropeça nesse caminho, irmãos. Glória a Deus. O Senhor avisa ele dos perigos, das adversidades da vida, e ele consegue prosseguir na luz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. E tem essa nuvem, irmãos, que o Senhor traz aqui na leitura, a nuvem oposta dos adversários, dos espíritos que já não têm mais salvação. Eles ficam torcendo, irmãos. Eles se declararam traidores no céu. Foi decretado, eles perderam o direito de voltar no céu novamente. Mas foi feito desafios, irmãos. Muitos disseram, lá na terra, se você passar por isso, você vai negar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. E nós olhamos e falamos assim, tá bom, então, tá marcado o desafio. Glória a Deus. Por isso, irmãos, que muitas vezes o Senhor mostrou que na oração, irmãos, muitas vezes você estava numa situação que você falou, eu estou por um fio, mas eu não tenho condições nenhuma. É porque, irmãos, o Senhor permite que esse cachorro venha latir. Glória a Deus. Mas a corrente que segura o cachorro está na mão do Senhor. Por conta dos desafios, o Senhor fala, vai e faz o que você tem que fazer. E ele vem e faz toda aquela bagunça. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor te fala, glória a Deus, fica firme. Glória a Deus, aleluia. E em nome do Senhor Jesus, haja paz por esta palavra. Amém. Glória a Deus, aleluia. O que você deixou lá na sua casa, as suas preocupações, o que você tem pedido durante essa semana, o Senhor trouxe isso na oração, irmãos. Eu não posso levar isso para casa. O Senhor te fala, está nas minhas mãos. Glória a Deus, aleluia. Às vezes você ora várias vezes e fala, oh, Senhor, tem essa situação, muda. Glória a Deus, me liberta, Senhor, faz uma obra. E o Senhor que está no céu, diante de todo o cenário que foi criado, ele vê o início e o fim aqui. Às vezes um está no meio, o outro está perto do fim, outros faltam um pouquinho assim. E o Senhor fala, olha, se eu fizer agora, glória a Deus, não vai ter concluído a etapa. O adversário vai falar, olha, ele não enfrentou o desafio dele, então vai ter que reiniciar. Então o Senhor tem que deixar o adversário fazer o que ele tem que fazer. Às vezes o Senhor se retira e fica observando, porque o Senhor já colocou as leis no seu coração. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes fraquejamos, glória a Deus, com os joelhos desconjuntados, como lemos aqui, irmãos. Mas é chegado o dia do desafio. E
Um perde, o outro morre, glória a Deus. Tem que ser definido o resultado, só um pode ser vencedor. Mas o Senhor te fala, eu vou continuar te dando forças, porque eu te dei poder para vencer o inferno. Glória a Deus, aleluia. Na situação que você está, onde você se encontra, você vai ter que envergonhar o Satanás. Glória a Deus, aleluia. Ele te injustiçou, injuriou de dia e de noite, até quando você estava no céu e quando você passa nessa terra. Glória a Deus, aleluia. Você fala, minhas forças são poucas, Senhor, eu vou perecer. Mas o Senhor fala, calma. Quando você assinou o contrato nas águas do batismo, estava escrito lá, Senhor, entrega a minha vida nas suas mãos. Então eu te falo, a sua vida está nas minhas mãos. Glória a Deus, aleluia. Da sua parte eu quero obediência. Glória a Deus, eu quero santidade, temor. Glória a Deus, aleluia. Ah, Senhor, como lemos aqui, joelhos desconjuntados nessa corrida. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, essa graça, nossa vida na terra não é algo que a gente passa rápido, irmãos. Não, é só correr 100 metros e acabou. É como se fosse uma maratona, um corredor que diz aqui, glória a Deus, é longa, glória a Deus, aleluia. Em cada etapa da maratona ali, tem que gerenciar as energias, irmãos. Glória a Deus, o Senhor fala, muitos ainda têm excessos de preocupações. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor te fala, não se preocupe, cuide só do dia de hoje, que amanhã pertence a mim, diz o Senhor. Glória a Deus. Você fala, Senhor, mas com as forças que eu tenho hoje, eu não aguento mais uma semana, Senhor. E o Senhor te fala, não, mas aguenta só o dia de hoje, que amanhã, quando você dormir, nós vamos conversar. Glória a Deus, eu vou colocar algo diferente no seu coração. Você não vai lembrar, mas quando você acordar, vai ter algo diferente. As forças vai estar renovadas, vai estar florescendo. Nem você vai entender, você vai começar a cantar hinos. E você vai olhar assim, nossa, mas ontem eu era assim, hoje eu já estou melhor. E o Senhor te fala, é o meu poder da minha palavra na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. E Deus fala, Senhor, muda rápido essa situação. E o Senhor te fala, calma, está nas minhas mãos. Glória a Deus. Porque se eu fizer agora, não gera paciência. Se eu fizer agora, não chega no resultado que tem que chegar. Glória a Deus, aleluia. Precisa ser gerado um fruto, mas para isso é necessário esperar mais um pouco. Glória a Deus. O Senhor com toda a paciência está vendo a situação. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor mostrou também muitos orando a semana, Senhor, essa situação. Glória a Deus. Eu quero, Senhor, isso urgente, Senhor. Faz para mim. E o Senhor fala, calma. O que eu tenho é muito melhor. Isso que você está pedindo é pequeno, mas o que eu quero te dar é muito maior. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor te fala por essa palavra, aguenta mais um pouquinho, porque além de você estar gerando a paciência, o fruto que você vai colher do que você gerou vai ser agradável aos olhos do Senhor. Glória a Deus, o Senhor tem todo o prazer de te dar um presente muito grande quando chegar no final. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E muitos o Senhor ainda gerencia também até as nossas condições, irmãos. O Senhor, para alguns, o Senhor coloca uma situação na carne. Glória a Deus. Coloca uma situação na própria condição. Glória a Deus, para ir devagarzinho, porque se o Senhor dá sinal livre para ele, ele corre, passa pela curva, passa direto e cai no abismo. Glória a Deus. Então o Senhor tem que segurar ele, tem que ir devagar. Glória a Deus. Tem que sempre colocar ele numa situação de dependência do Senhor, sempre fraco. Fala, você tem que ser sempre fraquinho, porque todos os dias você vai me buscar e todos os dias eu vou iluminar a sua mente, para você não errar o caminho da salvação. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor nas alturas. Glória ao teu santo nome, Senhor. Mas o Senhor vê também as suas condições, você falando, está dizendo para o Senhor, a sua alma diz ao Senhor, ó Senhor, meus joelhos estão desconjuntados, minhas mãos já abaixaram, como que dizendo, já quase não levanta as mãos rogando a misericórdia do Senhor. Glória a Deus, mas o Senhor te fala, levanta mais uma vez. Levanta por o poder desta palavra, eu vou derramar algo aí na sua alma. Glória a Deus, aleluia. Está derramando agora, o Senhor te fala. Está descendo pela sua cabeça, indo até os pés. Um amor do Senhor, uma essência que quando o adversário chegar perto de você, ele vai falar, eu não posso ficar perto dele, eu não posso ficar perto dela. É um cheiro muito suave, é o cheiro que sai do, glória a Deus, do azeite que sai do trono da glória de Deus vivo. Aleluia.
aleluia. Eu não vou voltar para lá, mas eu também não suporto nada que venha de lá. E o adversário vai ter que se retirar. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor te está dando mais um pouco de força para você aguentar mais essa semana. Aleluia, Jesus. E você fala, Senhor, mas tem essa situação, tem aquela situação, tem meu irmão ou minha irmã. E o Senhor te fala, calma. Você tem que, como o maratonista fala aqui, o corredor, ele, glória a Deus, ele olha para a linha de chegada, que é o Senhor. Ele fala, eu quero chegar no final. Corre, mas com paciência, o Senhor fala. Glória a Deus. Por que paciência, irmãos? Nós temos que olhar para o Senhor, mas também entendermos que a nossa capacidade é pouca. E o Senhor te fala, viva o dia de hoje. Glória a Deus. Muitos sofrem por ansiedade, olhando para o final e falando, passa logo, Senhor, não estou aguentando. O Senhor fala, calma, vive o dia de hoje. Glória a Deus, porque o amanhã pertence ao Senhor e nada mais. Glória a Deus, aleluia. E às vezes muitos estão olhando para o lado, o irmão também naquela corrida, olhando assim, um está fraquinho, outro está mais distante, o outro já ficou lá atrás, mas está vindo pela misericórdia se arrastando. Glória a Deus. Uns estão olhando para você, está atrás de você correndo também e falando, olha, eu ia desistir, mas esse meu irmão, na situação dele, ele vem servir ao Senhor todos os sábados aqui. Eu não vou desistir porque ele é um exemplo de Cristo. Glória a Deus, aleluia. O Senhor te fala, você tem responsabilidade. Aleluia, Jesus. O Senhor te olha e fala, não desista, não desanime. Aleluia. O Senhor não te deu ordem para parar. Glória a Deus, aleluia. O Senhor te fala, caminha. Caminha porque a caminhada é longa, mas todos os dias eu vou suprir a sua alma do que você precisa. Aleluia. Você está olhando para você mesmo e falando, Senhor, mas olha os meus joelhos, eu não aguento nem mais um passo, Senhor. O Senhor fala, mas dá um passo de fé, porque eu vou colocar o chão e a força no seu joelho. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Se você desfalecer, você vai atrapalhar a jornada do seu irmão, porque às vezes ele está olhando você na sua condição e falando, o meu irmão não desiste. Olha, que como eu amo ele, eu vou seguir também o que ele está fazendo, porque ele é espelho do Senhor Jesus na terra. E o Senhor te fala, você tem ministério nessa terra também. Aleluia, Jesus. Às vezes olhamos e falamos assim, glória a Deus, não, mas ministério é o irmão que atende, o irmão da piedade, isso, aquilo. O Senhor fala, não, você tem ministro na sua vida também, você ministra os dons de Deus na sua vida. Glória a Deus, você ministra os frutos que você tem que gerar. Glória a Deus, você ministra o seu bom testemunho. Aleluia, Jesus, porque pelos frutos conhecereis quem você serve, que é o Senhor Jesus. Aleluia. E o Senhor te fala, continue gerando os frutos nesta graça. Aleluia, Jesus, não desanime, porque o Senhor te fala, eu estou do seu lado, se você não aguentar mais um dia sequer, a minha mão vai te segurar. Aleluia, Senhor Jesus. Vou te dar um abraço por esses dias, nesta jornada, e vou te lembrar das minhas promessas na sua vida. Glória a Deus, aleluia, com a força do que eu vou te dar, você vai continuar caminhando. Aleluia. E para de olhar para os obstáculos. Às vezes você olha lá na frente, mas tem aquele obstáculo, tem esse, mas será que eu vou conseguir chegar lá? O Senhor fala, calma, o que você tem para hoje? Olha, eu tenho que vencer isso. O Senhor fala, então vença, que você vai conseguir. Eu vou te dar condições de você envergonhar Satanás. Aleluia, Senhor. Bendito Tu és. E o Senhor corrige o que ama. Como lemos, irmãos, o Senhor corrige o filho que ama. Se o Senhor não tivesse te provando, não tivesse te, glória a Deus, aleluia, te demonstrando, é porque Ele não te ama mais. Então, se você está sendo corrigido pelo Senhor, você pode se sentir amado por esta palavra. Glória a Deus, aleluia, amado pelo Senhor, porque hoje o Senhor falou, aleluia, hoje eu vou mandar a minha palavra, eu vou falar para os meus filhos mais uma vez que eu vos amo. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se buscamos, irmãos, as águas dessa vida, antes do batismo, procurávamos alguma coisa nessa vida, era como um copo que não tinha fundo, enchia e já saía de novo, sempre vazio. Mas daí conhecemos a graça de Deus, e o Senhor nos deu uma botija com fundo para armazenarmos azeite. Glória a Deus. E toda vez que buscamos ao Senhor, o Senhor manda a palavra e a água viva que entra nos nossos corações. Aleluia, Senhor. E muitas vezes combatido, o Senhor mostrou assim, glória a Deus, você estava lá desanimado, de repente o Senhor abria a sua mente e você falava, glória a Deus, é verdade, eu tenho essa promessa do Senhor, eu creio que o Senhor vai cumprir. E o Senhor te fala, eu vou cumprir mesmo, mas se você permanecer fiel à minha palavra, fiel aos meus santos mandamentos, aleluia, bendito é o Senhor. Então o Senhor te fala, persevera,
continua, não te dei autorização para parar. Aleluia, Senhor Jesus. Se você soubesse quantos olham para você e falam como ele consegue. Aleluia, Senhor. Você não tem forças, mas tem alguém olhando para você nessa graça e falando: eu vou continuar nessa terra servindo ao Senhor. Porque o meu irmão, na condição dele, ele não nega o Senhor. E ele começa a se fortalecer no Senhor. E o Senhor traz cânticos espirituais na boca dele. Ele começa a cantar na casa dele. Começa a orar e começa a entender por que eu estou preocupado com a minha situação. Porque sendo que é o Senhor que controla tudo, aleluia, e ele vai gerando ainda mais confiança, glória a Deus, aleluia, e quando ele para-se de debater, glória a Deus, o Senhor vem, opera e muda o cativeiro, aleluia, Senhor Jesus. O Senhor traz aqui, irmãos, por esses dias, o Senhor vai virar o seu cativeiro, aleluia. Aquilo que parece impossível, o Senhor falou, já tornou possível pelo poder desta palavra, aleluia. Aleluia, porque você parou de se preocupar e falou: Senhor, aleluia, respirou e falou: Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor te fala: é isso que eu queria, está gerando santo, precioso fruto, aleluia, Senhor Jesus, e eu estou me agradando dos frutos, aleluia, eu quero revelar tesouros e mistérios, glória a Deus, aleluia, através dos meus filhos, aleluia, mas para isso, busca temor ao Senhor. Aleluia, Senhor Jesus, glória a Deus. Irmãos, se naquele tempo, irmãos, como lemos aqui, ó, glória a Deus, Moisés, aleluia, tão terrível visão que Moisés viu, chegou no monte e, glória, saraiva, trovões, vozes, trombeta, irmãos, ninguém suportava subir no monte, mas o Senhor preparou Moisés. Falou: Moisés, só você vai subir, e colocou restrições, ninguém mais vai subir, jejue por 3 dias, Moisés, e fala para ninguém chegar até uma certa distância, se algum animal passar, vai ser apedrejado e morrerá, glória a Deus, aleluia. Falava aqui, irmãos, que muitos clamavam: Senhor, chega, é muito para nós, porque a voz do Senhor, glória a Deus, era muito poderosa, mas Moisés, fraquinho, ele olhava para si assim, ele falava: Senhor, mas eu vou subir no monte para ouvir o Senhor falar? E o Senhor falava: vai, você vai subir, então jejue e se santifica, porque você tem que estar com a mente e o coração limpo, aleluia, Senhor. O Senhor te fala: nesses dias eu vou encontrar você no monte da minha misericórdia, aleluia, Jesus, aleluia. E o Senhor te fala: vai limpando o seu coração, vai limpando a sua alma, vai se santificando na graça, para quando você subir no monte, eu te achar limpinho e falar para você o que eu quero revelar da minha obra. Aleluia, Senhor. Bendito tu és, porque o Senhor te fala: eu te escolhi nesta terra para você me representar aí. Então eu quero bom testemunho, aleluia. Os anjos do céu estão torcendo por você e eles estão falando: ele vai vencer, Senhor, ele vai conseguir. O Senhor fala: sim, ele vai, porque a minha palavra no dia 2/5 está indo na alma dele como uma flecha e derramando um azeite puro no coração dele e colocando a proteína que estava faltando no espírito, aleluia. E o Senhor te fala: você já é mais do que vencedor, aleluia, Senhor Jesus. Não rejeite o que o Senhor trouxe para você. O Senhor desceu num corpo de carne igual ao seu, e o que você está passando, o Senhor passou muito mais ainda, mas o Senhor foi o pioneiro da graça. Ele desbravou este caminho e falou: olha, o caminho está posto, agora você só tem que perseguir o caminho, toma a sua cruz e venha após mim, mas se não puder suportar ela, você não é digno de mim. E o Senhor te fala: eu estou te dando forças para você suportar a sua cruz. Aleluia, Senhor. Eu sei que as suas forças são poucas, aleluia, mas aleluia, Jesus, mas por esta palavra, glória a Deus, o Senhor está derramando algo diferente aí no seu coração. Aleluia. Amanhã você já vai acordar e falar: o que aconteceu? Eu não aguentava mais um dia, agora eu já estou me sentindo capaz de novo. Aleluia. Você fala: Senhor, mas o Senhor falou, eu prossegui, Senhor, eu estou aqui, e agora, Senhor, o que eu faço? O Senhor fala: calma, aleluia, Jesus, é que o teste foi lançado, precisa acabar. Quando for decretado o teste, o Senhor falar: Satanás pode se retirar, porque ele venceu esse teste, o Senhor vai mandar os anjos para te servir. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não foi assim com Moisés, no Êxodo tirou aquele povo, o
Senhor, o que nós vamos fazer? O Senhor prossegue, vai para frente, vai até o lugar que eu te mostrei, e foi com o povo. De repente chegou lá no Mar Vermelho. Glória a Deus, aleluia. Olhou para trás, os egípcios vindo, na frente tinha um mar, e o povo murmurando: oh Moisés, mas não tinha sepulcros lá no Egito? Como que dizendo, nós podíamos morrer lá, nos trouxe para morrer aqui nessa situação, nesse deserto. Glória a Deus, aleluia. Moisés ficava em silêncio. As murmurações, as reclamações, ele sabia que ele não podia fazer nada, mas ele tinha confiança em Deus. Aleluia. O Senhor esperou um pouquinho para testar as fés nos corações. Aleluia. Para ver quantos murmurariam e quantos ficariam firmes ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas quando parecia impossível, glória a Deus, o Senhor falou: bate o cajado, Moisés, e as águas se abriram. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bom, irmãos, o Senhor mostrou aqui na oração. Muitos, glória a Deus, confirmado pela palavra, chegou numa situação e viu o impossível. Atrás o adversário vindo, glória a Deus, manifestando: mas só você não vai conseguir. Olha aí, ó, você obedeceu o Senhor, você chegou até aqui, agora você vai perecer. Aleluia, porque você chegou e viu o mar, e atrás o inimigo, nas laterais deserto, não tinha para onde ir. O Senhor te fala: estou abrindo o mar para você passar em seco. Aleluia, Senhor. Aquilo que você está vendo que parece impossível, o Senhor já está te falando por esta palavra, já se tornou possível. Aleluia, Senhor Jesus. Eu vou abrir a cabeça do adversário para ele ver que ele não pode com você. Aleluia, Senhor. Ele vai olhar e vai falar: realmente, essa eu perdi, não tenho o que fazer. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor torna as coisas impossíveis dessa vida simples para libertar a sua alma. Glória a Deus. Você olhou para o mar e falou: Senhor, como que eu vou atravessar isso daqui? O Senhor te fala: calma, eu que cuido da sua vida, estou abrindo o mar agora para você passar. Aleluia, Senhor. Você vai passar em seco, mas quando o adversário chegar, o mar que foi aberto para a sua libertação, o Senhor vai usar o mesmo mar para afogar o seu inimigo. Aleluia, Senhor. E ele vai ter que voltar envergonhado e falar: realmente, este é um filho de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Porque lá no céu eu desafiei ele. Se passasse por isso, ele entraria em desespero e iria negar o Senhor. E o Senhor te fala: ó, tá, por estes dias eu vou fazer uma obra nesta vida, na sua vida. O que você considera impossível, eu vou tornar possível. Glória a Deus, aleluia. Eu só não fiz ainda porque eu tinha que envergonhar Satanás. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor te fala: estou colocando uma coluna de fogo entre você e o adversário da sua alma. Para ele é trevas, para você é luz no caminho. Você vai caminhar na luz pelo poder desta palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu sei do que você precisa. Não precisa mais falar nada, porque eu vou entregar na sua mão o que é para ser. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, o Senhor estava lá na embarcação. Glória a Deus, aleluia. As ondas mexiam aquele barquinho, e os discípulos: meu Deus, vamos a pique, vamos perecer. E o mestre está dormindo, vamos lá acordar ele. Aleluia, Jesus. E o Senhor dormia tranquilamente em meio às tempestades. Por que o Senhor dormia, irmãos? Aleluia. Primeiro, ele estava num corpo de carne, assim como cada irmão que está aqui hoje. Ele também precisava descansar, assim como nós. Aleluia. E segundo, por mais que ele quisesse se preocupar, ele entendia que estava no controle do Senhor. As tempestades se levantariam mesmo, não teria o que fazer. Glória a Deus, aleluia. O Senhor te fala: as tempestades ergueram na sua vida, mas o Senhor te fala: calma, que até a tempestade está nas minhas mãos. Aleluia. Os ventos estão soprando. Aleluia, Senhor Jesus. Mas esses ventos que sopram, o Senhor vai usar eles mesmos para libertar a sua alma. Glória a Deus, aleluia. Para mudar essa sua situação que você falou que era impossível. Glória a Deus, o Senhor vai se usar disso para libertar você da sua prova. Aleluia. E o Senhor te fala: confiança, perseverança. O Senhor Jesus, ele via o mar revolto, mas ele falava: eu vou me preocupar com o quê? Não vai acontecer nada se não for da vontade do meu Pai? Glória a Deus. Tanto é que ele levantou e falou: homens de pouca fé,
Glória a Deus, aleluia. Ele olhou para o mar assim, mar cessa, e cessou o mar, glória a Deus. Ele olhou assim, vocês estão preocupados com isso? Glória a Deus, aleluia. Você não sabe que o meu Pai que está nos céus, ele tem um contrato na mão, ele tem toda a sua vida trilhada na mão dele. Você só vai acontecer o que o Senhor permitir. Glória a Deus. E nada mais além. Não vai passar uma vírgula. Glória a Deus. O Senhor te fala, mandei anjos do céu na sua causa. Eles estão na sua casa também. Aleluia. Da quando o adversário vir querer fazer qualquer coisa que foge do contrato, os anjos já vão sacar a espada. Opa, isso daqui você não mexe. Aleluia. Bendito é o Senhor. Então o Senhor te fala, vai para casa tranquilo, vai para casa tranquila, porque por o poder desta palavra, eu já comecei uma obra na sua vida. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bendito ao Senhor nas alturas, aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. E o Senhor te fala, não precisa se preocupar. Excesso de preocupações. A caminhada é longa. Se você ficar levando esse peso aí, você vai desanimar. Glória a Deus, aleluia. A caminhada é longa. Às vezes você fala, Senhor, mas tem o meu irmão, tem aquela situação. E o meu irmão vai enfrentar um desafio, já tem um desafio lá para ele. Tem um ficou lá atrás. Glória a Deus, o Senhor está mostrando aqui, irmãos, excesso de preocupações, aleluia. A preocupação ela é boa, sim, mas em excesso ela se torna peso para a sua caminhada. Aleluia, o Senhor fala, se livra dos excessos, se livra da preocupação. Se você já orou para o seu irmão, então coloca nas minhas mãos, aleluia, que eu estou operando, aleluia. Se eu libertar ele agora, aleluia, ele não gera o que precisava que ele gerasse, aleluia. Então o Senhor te fala, calma, o que você tem pedido essa semana inteira, eu sei, já está no meu controle, foca em você, aleluia. Foca aleluia, na sua santificação, foca na sua determinação em servir ao Senhor, aleluia. Continue cantando ao Senhor hinos espirituais, que o Senhor vai te revestindo, Ele vai te limpando, aleluia, para quando o Senhor se encontrar com você no monte da santidade, você tem condições de ouvir o que o Senhor vai te falar. Glória a Deus, porque o Senhor ele é fogo consumidor. Glória a Deus. Aleluia. É um fogo, irmãos, que se você estiver santificado, o Senhor vem, Ele encontra a santidade em você e o fervor aumenta. Você vai se tornando mais santo. Você vai resplandecendo a luz do Senhor no seu ser. E o DNA do Senhor Jesus no seu ser, ele brilha mais, aleluia. Quem olha para você fala, esse é um homem de Deus, o servo valoroso e valente, porque o fogo do Senhor ele veio para fortalecer você. Mas para aqueles que são bastardos, que não seguem a palavra do Senhor, não seguem a doutrina, ele vem para consumir. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor fala, a minha presença não pode habitar em você se tiver algo errado aí. Minha presença não pode, glória a Deus, te revigorar enquanto, glória a Deus, tem uma mancha. Então o Senhor fala, o meu fogo está vindo para tirar esta mancha. Glória a Deus, aleluia. Vai doer um pouquinho, mas é para o seu bem, o Senhor te fala. Glória a Deus, porque eu quero aumentar a santidade em você. Eu quero te levar para o céu e as suas vestes têm que estar limpinhas, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito tu és, Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. E o Senhor fala mais uma vez, continua olhando para Cristo somente. Se você começar a olhar para os lados, você vai desanimar. E aleluia. E o Senhor te fala, já tem uns por aí que estão olhando para trás. Aleluia, estão desanimando. O Senhor te fala, você está olhando para o caminho errado. Olha para Cristo que está te esperando com os braços abertos. Aleluia. Os desafios, os obstáculos vão ter, mas cada dia o seu mal, e eu vou abrir a sua mente para você saber como você tem que enfrentar. Aleluia, Senhor. Portanto, o Senhor te fala, eu quero seus joelhos 24 horas na minha presença. Aleluia, todos os dias me buscando, não com excesso de preocupação, mas acordar, Senhor, o meu dia está nas tuas mãos. Louvado seja Deus. Senhor Deus, obrigado por este alimento. Senhor Deus, obrigado pelo dia. Me dá mais uma noite de sono. E o Senhor te fala, equilíbrio. Não precisa se preocupar. Eu estou restaurando a sua alma e a alma do seu irmão. O que ele está passando está nas minhas mãos. Aleluia, Senhor. E o que você tem pedido, o Senhor te fala, calma,
que o que eu vou fazer é muito melhor na sua vida. Não tem uma oração que eu não tenho ouvido no trono da minha glória. Aleluia, Senhor Jesus. Mas cada petição não passou em vão. Eu tenho todas elas guardadas na minha memória e eu não esqueço de nada. Pode passar os anos, você esquece o que você pediu lá atrás. Mas o Senhor fala, eu não esqueci, aleluia. Eu vou cumprir porque a minha palavra é fiel e verdadeira. Bendito é o Senhor nas alturas. Exortação à santidade, irmãos. O Senhor fala, se santifica para o monte do Senhor, porque quando o Senhor te encontrar lá, você tem que estar santificado, com o coração em paz e com a mente limpa. Glória a Deus, amando, perdoando, glória a Deus, e suportando uns aos outros. Aleluia, Senhor Jesus, glória a Deus. Bendito é o Senhor nas alturas. Glória ao teu santo nome. Glória ao Senhor Jesus. Bendito é o Senhor. Irmãos, o Senhor passou por esta terra, glória a Deus, um corpo de carne. Ele pediu para o Pai, Senhor, se possível, passe esse cálice de mim. O Senhor entende o que você está sofrendo. Ele entende o que passa na sua alma, a dor que você tem carregado no seu peito. Aleluia, Senhor Jesus. Mas até o Senhor Jesus, sendo quem Ele era num corpo de carne, Ele teve que suportar a cruz que Ele passou. Ele foi maltratado, apedrejado, lancetado na cruz, mas ele olhava para o final, ele falava, eu vou suportar tudo isso, para quando eu vencer, eu farei os filhos da graça ser vencedores também. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor, e o Senhor te fala por esta palavra, você já é mais do que vencedor. Glória a Deus, aleluia. Vai em paz para a sua casa hoje, porque eu já mandei anjos na tua casa, já mandei anjos na sua causa. Aquilo que você falou é impossível, aleluia. Só o Senhor fala, sim, é impossível, mas eu estou tornando possível a partir desta palavra. Aleluia, Senhor. Bendito é teu santo nome. E o que é impossível, eu vou usar disso para suprir a sua necessidade. E você vai passar, vai ser em seco. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Seu aniversário achou que você ia perecer, eu vou usar disso ainda para esfregar na cara dele e falar, aí ó, o mar está aberto, ele já está atravessando, já está quase no final da travessia. Glória a Deus, aleluia. O que é impossível para o Senhor? Querendo o Senhor operar, quem impedirá, irmãos? Aleluia. Então vai para casa tranquilo por esta noite. Aleluia. Com o fogo da purificação do Senhor no seu ser. O Senhor está passando por aí agora te purificando. Glória a Deus. Aleluia. Está te revestindo, te dando algo novo por esta palavra. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor te fala, continua caminhando. Eu sei do que você precisa. Eu estou vendo a sua prova. O que você me pediu essa semana toda e o que você pediu antes deste culto. Aleluia, Senhor Jesus. E a minha palavra, ela não falha. Fica tranquilo que eu já estou trabalhando na sua causa. Glória a Deus, aleluia. E continua caminhando nesta jornada da graça. Passo de cada vez, aleluia. Se os seus joelhos estão cansados, o Senhor está mandando força do céu para a sua alma hoje. Você vai sair daqui fortificado pela palavra de Deus, renovado, santificado, aleluia, com a proteção do Senhor e dos anjos na sua vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O Senhor só traz até aqui, irmãos. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém.